David Carreira, olá! Olá! Ainda bem que pudeste aparecer. Ainda bem que vim para conversarmos um Podes bocadinho. vir antes, não. Epá, tenho os ovos da Páscoa ainda para tratar disto. Aliás, O meu foi filho há ainda é muito pouco o tempo. meu filho ainda é muito pequenino, portanto ainda temos que estar ali um bocadinho. Que idade é que ele tem agora? Fez 3 em janeiro. Fez 3. Portanto, já foi uma Páscoa em que ele já pôde correr atrás dos ovinhos da Páscoa, já percebeu mais ou menos o que é que é. Sinto que já tem mais noção. Até para o Natal, Sim, já já começa. teve mais noção o que é que era o Pai Natal. Primeiro chegava lá e os presentes e aquilo não era nada, agora já vai rasgar. Agora Este já ano- vai este rasgar os ano já vai presentes, ser, já vai a vai correr ser. para o Pai Tu Natal, a fixe Pai tu Natal. quando vais passear, quando vais trabalhar, leva-lo contigo ou nem por isso? Eu estava a ver agora no teu agenciamento, por altura ali do Mundial, vais até Estados Unidos ou Canadá, Sim. vais andar para lá. Quando são assim essas viagens, tu levas, não? Tento levar quando dá. Imagina, eu tento fazer a minha vida igual com o meu filho. Ok. Eu tento não mudar a minha vida a 100%. É óbvio que há certas coisas que mudam, mas há certas coisas que eu gosto de manter igual porque acho que é importante que ele. Era impossível mudar a minha vida a 100% por ter um filho, porque deixava de trabalhar. Portanto, eu tenho que arranjar maneira de o incluir dentro da minha vida. Imagina, este ano eu decidi que ia fazer uma pausa de concertos, portanto só tenho aqueles 2 concertos fora de Portugal, porque foram sítios onde não consegui ir com a última Dança Tour o ano passado. E então, nesses casos em que são poucos concertos, são 2, aí aproveito e levo. Portanto, ele se calhar vai ver a nossa seleção a ser campeã do mundo. Isso aqui era. Era top, era bom sinal. Mas aí já o consigo levar. Por exemplo, agora como estou naquela fase em que não tenho concertos, é mais estúdio, é mais fácil. Portanto, Até muitas porque a vezes vida, mais ou menos, toda a gente tem que conjugar a sua vida profissional com os seus filhos. Isso aí, no é caso igual. do Lucas, também não é diferente. Não é diferente. Só que, às vezes, o ritmo é muito mais exigente. Há alturas em que, de facto, tens mais disponibilidade, estás mais tranquilo, e depois há alturas em que as coisas começam. No verão, Sim. imagino eu, é sempre quando as coisas aquecem mais. Quando estás em concertos, aí é o mais difícil porque há muitas viagens. E estamos a falar de viagens às vezes longas, para levar o filho não é fácil. Como eu não estou nesta fase, decidi que não fazia concertos em 2026. É mais fácil porque o estúdio é perto de casa. Muitas vezes consigo fazer o estúdio em casa. Eu já montei o home studio em casa. Tenho lá vários amigos meus compositores que estão lá. Estou eu e o miúdo está ali a ouvir as músicas que ainda não saíram. Já está a crescer no meio daquilo. E ele está a crescer no meio daquilo, ama, diverte-se, tipo, nem percebe muito bem o que é aquilo do microfone e de repente está a ouvir-nos a cantar e, portanto, é mais fácil de conciliar. Isto bem assim, porque o estúdio, na altura, o teu pai ainda não tinha estúdio em casa, que para gravar tinha mesmo que ir ao estúdio e não era ali ao lado, não era assim Não, da sala e entrar no eram estúdio. outros tempos. Sim, claro. Eram outros tempos. Hoje em dia acaba por ser mais. Há muitas coisas que consegues fazer a partir de casa, há muitas reuniões que consegues fazer a partir de casa, algumas entrevistas, às vezes até dá Também para consegues fazer a fazer, partir de claro. casa também. Portanto, acaba por ser mais fácil conciliar também, acho. Aí é bom, levas os amigos a casa, vamos parar um bocadinho, Não, e repara, vamos pescar qualquer coisa e depois já voltamos. não, a última música que fizemos, a Multa, que tem estado a tocar muito aí na rádio, foi feita em casa. Eu juntei os compositores todos, o João Direitinho, dos À Toa, que tem estado a ter até muito sucesso agora e fico muito contente por ele também, a Maria Castro, o Bej. Estávamos todos em casa, na minha mesa de jantar. Pronto, não dava para jantar naquele dia, mas todos ali a compor. E o Lucas a chegar da escola, a ver aquele ambiente. A próxima música que sai agora no dia 17 de Abril, que é o seguimento dessa história, igual, também feita em casa. Portanto, hoje em dia, o trabalho em casa passa muito também dentro da minha forma de trabalhar. E com a qualidade, igual, Igual. porque conseguimos ter equipamento hoje em casa a um preço muito mais acessível. Era impossível noutros tempos. Não, imagina. E hoje em dia dá para fazer coisas que acho que antigamente se calhar era mais difícil. O coro que tu tens na música, há uma parte que foi gravada com um coro alentejano, mas há uma parte que foi feita quando estávamos a compor a música. Portanto, sou eu, o Lucas ainda não tem Idade suficiente para conseguir cantar uma letra. Mas sou eu e a malta toda amiga naquele spot da sala, com o microfone e a cantar em conjunto. E isso são coisas que eu percebi que às vezes vale muito mais teres a energia do local, o momento em que está a ser criada a música, do que, e se calhar num estúdio improvisado, com um microfone improvisado,
do que estares num estúdio XPTO com as melhores condições do mundo, mas falta-te aquela energia que se criou quando se criou a música. Portanto, há muitas coisas das faixas finais que se ouve que são coisas que foram feitas um bocado ao desenrasca com o equipamento que tens naquele momento, mas a energia está lá. E cria um som depois muito verdadeiro também, ao fim e ao cabo. E então o que é que fizemos? Juntámos o coro alentejano com o nosso coro improvisado. E o coro alentejano estava perfeito, muito bem gravado, muito bonito. Mas, sei lá, faltava uma coisa daquele momento da energia de qual de nós vai pagar a multa? E todos a cantar, divertidos, alguns meios desafinados. Mas não interessa, porque no combo geral tu sentes aquela energia, aquela felicidade daquele momento. E cada vez mais há muitos discos de artistas que são feitos em casa por causa disso. Sim. E essa parte orgânica, de facto, não consegues Não replicar às consegue. vezes nos nossos locais. Não. Não foi ninguém que tivesse chegado a casa nesse dia e tivesse levado uma multa e dissesse: "Epá, eu tenho aqui uma coisa que tenho que pôr em cima da mesa." Já levei tantas. Não foi. Esquece, não foi. Mas sabes o que é engraçado? Recebi uma mensagem eu esqueci-me do termo certo. Proteção rodoviária. Sim, da segurança rodoviária. Sim. A felicitar-me pelas multas que andei a entregar. Ok. Portanto, mas foram multas com um lado funny, um lado simpático. Imagina, cada multa tinha um QR Code que te dava a hipótese de poder jantar comigo, poder ouvir as próximas músicas comigo. Portanto, eu senti que à medida em que eu ia entregando as multas, o pessoal, a reação da malta era: epá, não, a multa não. Mas depois, quando vais desconstruindo e dizer não, é uma multa que vem com coisas boas, o pessoal solta logo um sorriso. Se ainda não ouviu, é para ouvir agora, chama-se Multa. O David Carreira está cá hoje, tem aí uma música nova, chama-se Multa. Ainda por cima, este novo álbum é mais do que o álbum, porque temos aqui uma sequência de cinema brutal. Eu acho que é o trabalho. Tu nasceste num meio artístico. É. E, portanto, há muita coisa que te puxa por ti para te expressares de diversas formas. Não há só uma maneira de expressar, não é? Sim, e, repara, eu começo também pela representação. Imagina, eu começo em 2010 nos Morangos com Açúcar. Portanto, a minha primeira experiência profissional, antes da música, é a representação. Sim. E então sinto que... Fora às vezes que ele se mandava para o chão a jogar a bola e dizia ai, 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 ai. Pronto, aí já havia aí Isso já era a representação, Já é. havia aí uma representaçãozinha. Mas é verdade que sempre ganhei esse gosto da parte visual e sempre gostei de acompanhar o desenvolvimento criativo de um álbum, a parte áudio, com uma parte visual também. E então o meu desafio neste álbum 10, como é um álbum, é o meu 10º álbum, eu queria que se sentisse também uma parte visual muito desenvolvida para que os fãs pudessem entrar dentro da visão, dentro da atmosfera deste álbum. E já que é uma história, é uma história de amor, aliás, um triângulo amoroso que se vai contar neste álbum, a melhor forma de o poder contar é fazer quase uma minissérie. Dividiste em capítulos, em episódios. Cada episódio é um single. E São então, quantos? não sei. Ainda não está fechada. Não, repara, e é um processo que eu gosto e acho que a melhor explicação que eu posso dar é como se fosse uma novela, só que num registro de série. A parte novela é eu conseguir ir escrevendo. Eu já tenho o início, já tenho o fim. E tenho os pontos essenciais da história. Tens que preencher. Agora, eu posso sempre acrescentar mais capítulos, consoante a reação que eu vou sentir do público também. Imagina, temos o primeiro capítulo, que foi o primeiro single, o Multa. Agora, 17 de abril, vou lançar o segundo capítulo, onde já tens mais personagens que vão entrando, o Nelson Évora, o Miquel Carreiro, o meu irmão, a Carolina Patrocínio também. Tu neste tiveste o Gilmário? Tive o Gilmário, que me rouba a namorada no fim da história. Ok. E então daí o triângulo amoroso, porque alguma coisa eu sou capaz de me vir apaixonar por outra pessoa nesta história. E tens em aberto de maneira, consoante o público, se calhar puxe mais para um lado ou puxe mais para o outro? Tenho. Podes ainda assim corresponder? Posso. Como é uma história verídica, o início e o fim é o mesmo. Há ali um meio que também é o mesmo. Eu já tenho as músicas praticamente todas escritas. E o que é que eu estou a fazer? Eu, consoante a opinião do público, tanto no YouTube como nas redes sociais, às vezes eles vão-me dando ideias de como fazer entrar uma personagem na história. Por exemplo, uma das ideias que foi dada no YouTube, no videoclipe, está lá o comentário. Era fixe fazer uma festa para esquecer a namorada. E foi o que eu introduzi. Okay. O próximo videoclipe é uma festa em que eu tento esquecê-lo.
e depois não sabemos se eu esqueço ou não, e o que é fixe, e daí para mim, que é um ponto que para mim era um ponto importante, que é, quero que os fãs possam fazer parte da criação também. Portanto, além de ser uma história verídica, que já tem princípio, meio e fim, eles vão poder construir esses ganchos que ligam de música para música, dar ideias de quem é que podem aparecer como personagens principais nos videoclipes, mas acaba por contar uma história que existe, que aconteceu, uma história verídica, de uma maneira diferente. Agora tem que ficar. Agora vamos ficar todos. Isto é mesmo lançar episódio a episódio e ficamos todos agarrados à espera que saia ao próximo para saber para onde é que a história vai continuar. Não, e depois as personagens podem cruzar-se, o que é fixe. Personagens do Multa podem aparecer no próximo single a seguir e voltar a cruzar-se. Portanto, é uma maneira de deixar sempre algo aberto para os fãs poderem sugerir coisas. Se na Guerra dos Tronos conseguiste ter 1152 personagens, porque é que não Estás a ver? também? Claro que sim, porque só assim mais um a aparecer. Gostas muito dessa parte de escrita, de guionismo? Gostas mais da parte de produção, da realização? Gostas de tudo? Gosto mais da parte de escrita, porque eu sempre gostei de. Eu Como sempre inter- gostei de sonhar. Como tu interpretas, achas que faz mais sentido? É isso? Sim, porque é o que me ajuda. Imagina, tu só podes contar uma boa história, na minha opinião, se a base da história for boa. Dificilmente um ator ou um cantor consegue tornar uma música muito boa se a origem não for boa. Dificilmente um ator consegue tornar, se calhar consegue, um texto muito bom se a origem por si já não for muito boa ou boa, pelo menos. Já tens de ser um ator extraordinário para conseguires ler a lista E telefónica improvisar. e aquilo soar a Shakespeare, É não é? isso. Sim. E então eu sempre gostei da parte da escrita e é onde eu me divirto mais, é onde eu começo a sonhar. Aliás, participei há muito pouco tempo num programa da RTP que vai estrear brevemente, em que sou eu a dar a possibilidade tipo, a jovens de sonharem também. Portanto, sempre foi aquilo que eu gostei de fazer, foi sonhar, foi pensar uma música e ir mais além. Não tem nada a ver, mas vou falar de uma coisa que tem a ver com o que estamos a viver agora, o futebol, a seleção. Certo. A música que eu fiz para a seleção em 2021 para o Europeu do Qatar foi isso mesmo. Sempre tive o sonho de ter uma música que representasse o nosso país. Eu lembro na altura, chego ao pé da Federação Portuguesa com aquele tema, com olhem para mim, sim, a voz do Ronaldo e tudo, mas partiu disso, de um sonho. Partiu de, amava poder ter uma música que representasse o meu país. E então, pouco a pouco, fui construindo com os artistas que foram entrando na música, com a escrita da música, até que chegas ao resultado final e acho que para mim é como se fosse um bebé. Foram poucas as que sobreviveram ao teste do tempo. Não é? Tu lembras-te sempre do Vamos Lá Acabada, dos Tebos, do Herman, Sim, e Como uma Força, da Nelly. sim. Foram poucas as que sobreviveram Foram. ao teste do tempo. Aliás, tu chegas a Portugal muito pouco tempo antes do nosso Euro, em 2004. Eu chego sim. Eu chego na altura do Euro em 2020, em 2000, quando passa a ser Euro. Sim. Fomos roubados, que marcaram um penalti com uma mão no Abel Xavier. É Uma isso. vergonha, uma vergonha. E, Sim. foi em 2000 que eu venho para Portugal pela primeira vez e começo a falar português. Sim, porque A 100%. quando já és um bocadinho maiorzinho é quando tínhamos 14 anos ou coisa assim, é quando nós temos cá o nosso Euro. Esse É já tu isso. vives em pleno. Viva-se, e acho que ajudou-me imenso a sentir-me ainda mais português. Eu já me sentia português, Sim. mas repara, eu com 10 anos falava pouco português. Sim. Eu vim Mas é engraçado, falamos disso já a seguir, porque é uma. Porque não se nota muito. Quem acaba por crescer e passar muito tempo em França, há sempre um sotaque que se nota mais. Não se nota tanto. muito novo. Já explicas. Está cá o David Carreira hoje, música nova, o álbum novo também, que há de vir a caminho. Para já temos aí a multa, o álbum há de chegar-se. Entretanto, chama-se 10, não? 10. 10. É fácil assim. O David Carreira está cá hoje, estávamos a falar assim de raspão dos primeiros tempos. Dourdan, não é? Arredores ali de Paris. Dourdan. 40 minutos de Paris. 40 minutos de Paris. Ali. Foi aí que tu ficaste até aos 10, mais ou menos. Yeah. Sim. Começaste já a ter uma noção daquilo que o teu pai fazia. Muito pouca. Pouca nessa altura ainda era pouquinho. Porque repara, o meu pai tinha muita força na comunidade portuguesa, mas não era uma força ainda no público francês. Certo, Coisa que veio ganhar depois. certo.
Então eu tinha uma vida normal nessa altura. Tranquilo, sim. Tranquilo, tinha ligação à música, porque havia sempre muita música em casa, mas não tinha noção da dimensão do meu pai em Portugal. Certo. E, Repara, portanto, vivias a tua vida descansadinho. Só quando vieste para cá depois é que começas a perceber. depois é que eu começo a perceber aqui. Portanto, escola, jogar à Normal. bola com os amigos e não sei o quê, também normal. Andaste em alguma escolinha lá, não? Não, eu começo a jogar futebol à séria, como é óbvio, quando venho para Portugal, porque nós somos, para mim, somos os melhores, não há dúvida. E aqui é que eu ganho mais, por volta de 2001, 2002, começo a jogar no CAC da Pontinha, no Atlético, em Massamá, no Real Massamá. Joguei uma fase muito curta no Sporting, e com o sonho de ser jogador de futebol, e aí é que começo a perceber, ok, afinal o meu pai é cantor. Afinal o meu pai tem sucesso em Portugal. E foi aí, eu lembro, pá, no fim do segundo ano de liceu, nem era liceu, andava na primária, acho eu, em que eu digo, olha, o meu pai é cantor, e aí o pessoal todo descobre que o meu pai é o Tony Quem Carreira. é que era? E tu, esta adaptação, há um dia que eles dizem, bom, vamos definitivamente para Portugal, Sim. isto é muito bonito, mas vamos para lá. E tu? Eu não queria, zero. Eu não queria porque eu tinha 10 anos, portanto já tenho amigos A tua em realidade França. era aquela, não é? Foi que É cresceste com aquela, aquilo. eu não falava eu falava muito pouco português. Portanto, para mim era um desafio gigantesco. Foi muito difícil a escola, por exemplo. Tiveste dificuldades logo ao princípio, não? Tive o Imagino que primeiro sim, ano, sim, chumbei. Primeiro ano. Porque é aquela fase em que, sobretudo, uma criança que não quer vir Sim, a adaptação mudar de e tudo. país, adaptação, e então ainda demorou um ano. No fim do ano já falava correntemente português, já não se notava, acho eu, o sotaque, e já foi muito rápido. E a bola já ajudou aí. Foi Foi com os amigos, foi o primeiro catalisador para tu começares a dar-te com toda a gente. Mais do que a música. Completamente. Porque eu, na altura, o meu irmão já queria ser cantor. Pois, lá está. Tu ainda só, quando muito pensarias em ser ator. Portanto, Quanto a muito. música era uma coisa que ainda vinha longe. Sim, sim. E a música, eu sempre amei música, mas eu nunca pensei, como muitos que possivelmente nos estão a ouvir ou a ver, nunca pensei que fosse para mim. Porque apesar de ter um pai cantor, eu sempre pensei é inatingível. Porque são aquelas coisas Sim. que tu crias essa ideia. É inatingível. O meu pai já é cantor, imenso sucesso. O meu irmão também já tem imenso sucesso. Eu não vou ter espaço, é O impossível. mercado está a começar a ficar lotado, sim. Não é impossível, não faz sentido. Eu não vou começar a cantar, não faz sentido. E então, no meu caso, foi mesmo o oposto. Eu quero ser jogador de futebol, quero ser o melhor e vou fazer tudo. O joelho não deixou. Joelho, lesões, não tive Verdade. muitas oportunidades numa altura muito importante, séniores, primeiro ano de séniores. Portanto, esquece. E quem me salva disto tudo é os morangos com açúcar. Certo. E depois aí, ok, começas a fazer umas coisas, começas a entrar. Já tenho aqui uma lista de novelas. E dobragem, pá, dobragem também é uma coisa gira. Dobragem Amei. também é uma coisa muito Adoro. uma coisa engraçada. Mas aí não tiveste que esforçar muito a tua voz, fizeste. Não, foi só perceber o registro da dobragem, Ok. que é tudo mais exagerado. Certo. Um, Mas enquanto- giro, mas Eu é amo. cansativo, às vezes são horas Sim. dentro do estúdio. Quem nunca fez, não, É às vezes verdade. não tem ideia, mas é muito divertido também. É muito divertido, sobretudo desenhos animados. E hoje em dia que sou pai, a minha diversão é às vezes. Ele não gosta muito dos desenhos que eu dobrei por enquanto. Ok. Pode ser que quando Ah, for lá mais chegar, velho já sim. vai gostar mais. Mas a minha diversão é pôr para ver se ele reconhece a minha voz. Porque é tudo mais. Uau! Certo. Estamos a chegar! Certo. E é tudo mega exagerado, estás a ver? E então a minha diversão, e eu sinto quando ele for mais velho, puder ver os Trolls, certos desenhos animados que eu fiz, vai ser pôr para ver se ele reconhece a voz do pai. Epá, eu tive uma grande sorte porque na altura a Pixar, a DreamWorks, já estava enquanto eles cresceram, estavam a lançar pérolas atrás de pérolas para o Pois. mercado e eu consegui apanhar quase todos. Se calhar agora, eles já estão aí grandes e eu deixei de acompanhar. Se calhar agora ao fenómeno e és capaz de ter muita coisa boa a sair e depois passa também muita coisa ao lado. Isto passa com a música, passa com as séries. De repente tens 50 plataformas e não consegues Sim, ir às séries todas. é não é? verdade. Tu que és um rapaz muito nas redes e agora mesmo com este conceito novo aqui com o álbum 10, que acaba por ser também uma série só por sua conta, estás sempre a disputar mais público, porque Como é óbvio. é sempre a dificuldade de atrair mais alguém. Por acaso há bocado eu te perguntei, não te perguntei. Diz.
Este álbum é o 10, tu tiveste o número 1, isto me faz lembrar a história da série, que tem um princípio e um fim, mas pelo meio vai andando. Depois cansaste um bocadinho dos números e só a partir para aí do 7 é que tu voltaste outra vez. O 7, o 8, o 9 e agora o 10. Então vou-te contar a história do 1, que eu possivelmente nunca contei essa história. Eu começo com os números por causa de uma razão. Quando eu lanço o meu primeiro álbum, eu estava nos Morangos ainda. Os Morangos ainda estavam a dar. Eu lanço o meu primeiro álbum e eu penso, isto não vai dar em nada. Tipo, dificilmente. Eu não fui feito para a música. Porque inconscientemente fui criando esta ideia. Certo. E então lanço o álbum e pergunta-me como é que queres chamar o álbum. E eu vou dizer número 1, porque ele nunca vai chegar a número 1. Pelo menos eu posso dizer, não, é número 1. É o número 1. Porque se chama número 1. Certo, está aqui. Posso dizer que é número 1, pronto, olha, vou dizer como é que se chama o álbum número 1. Mas nunca vai chegar a número 1. Isto não vai correr bem. Não vai correr bem. Eu nunca imaginei que pudesse correr tão bem. Se eu te dissesse, não tens um álbum número 1, tenho. E foi o que aconteceu. Inconscientemente, o álbum na altura acho que ficou para aí 40 e tal semanas no top 1 de discos. Na altura era discos, não era streaming. Que eu ainda cheguei no fim da era do disco. Sim. Sim. E então foi muito giro. Já cá estou há mais tempo, eu sei do que é que falas. Mas tu conheceste ainda mais, o meu claro, pai também, claro, e sim. outros artistas. Antes da minha. Eu penso que a minha geração foi das últimas a conhecer o fase da físico. transição. Sim. E então, Depois no segundo já não quiseste número 2, já quiseste dar o nome. no segundo, portanto, inicialmente não era para ter números. No segundo, eu dei o nome A Força Está em Nós. Certo. E depois, a seguir a isso, é que eu pensei: não, mas fazia mega sentido a questão dos números, porque era mais fácil. Então amei e voltei aos números. Entretanto, tive álbuns em França que aí não fazia sentido pôr o número também, que foi o meu terceiro álbum, que foi um álbum francês que era o Tout Recommencer. E como era para um público 100% francês, porque eu cantava só em francês, na altura não demos nome, não demos número. E então o que é que eu tenho andado a fazer ultimamente? Que é tentar fazer coletâneas para ajudar o público a perceber: este é o 1, este é o 2, este é o 3, este é o 4, este é o 5. Não, este não há. Portanto, estava aqui a fazer a lista o 2, o 4, o 5 e o 6. Não existem. Não existem. Mas podes sempre arranjar uma maneira artística de ir pondo ali como quem não dá por ela. E o meu desafio neste álbum 10 é fazer uma junção de todos os álbuns numerados, para que todos possam aproveitar dos álbuns todos, mas com a numeração, e perceber o que é que veio antes, o que é que veio a seguir. O meu objetivo desde do 7 português tem sido isso. Agora está aí o 10, há de chegar. A multa chegou já agora, já está passada. E Aliás, eu passei algumas multas aqui, é verdade. Não tarda nada, vamos ter já daqui uma semana. É. O que é que estavas a dizer que vai sair? A música Alô, Alô? na qual vão poder ouvir a Carolina Patrocínio, que tem uma parte que entra na música, e ver no videoclipe, e o Nelson Évora e o meu irmão também. E o resto é para ir acompanhar também no YouTube para saber como é que as coisas são, como é que está a correr esta história. David, obrigado por teres vindo. Obrigado eu. E obrigado pela entrevista. David Carreira, grande abraço.